Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos conhecer mais do Senhor agora. E a melhor forma de conhecer o Senhor é por meio da sua palavra. Então, abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos considerar os últimos versículos deste capítulo, dando sequência direta à nossa última exposição em 1 Coríntios. Hoje vamos considerar os versos 18 a 21. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 18 a 21. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade. E quando eu tinha por volta de 20, acho que não tinha chegado a 20 ainda, eu consegui, depois de muita luta, convencer a minha mãe a deixar eu ter um cachorro. Coincidentemente ou não, naquela época, a cadela da minha tia ficou grávida e ela me prometeu um filhote. Durante o tempo de gestação do Cauel, que era o nome do meu cachorro, do meu primeiro cachorro, eu tenho outro agora, só tive 2. Cauel, para quem não sabe, é o nome do super-homem, tá? A primeira gestação do Cauel, eu comprei, enquanto a cadela estava esperando ele, eu comprei um livro chamado Adestramento Inteligente, do autor é Alexandre Rossi. E quando o cachorro chegou, eu comecei a colocar em prática os ensinos desse livro. E em muitos aspectos eu fui muito bem sucedido. Ele sabia fazer várias coisas, era um cachorro, em alguns aspectos, muito obediente. Eu lembro que um dos ensinos mais importantes deste livro era como desvincular a correção do cão quando ele fazia algo errado da presença do dono. Por que desvincular? Por que separar? Para que o cachorro não fizesse o que era certo só quando o dono estivesse presente. Existem técnicas para você ensinar isso para o cachorro. Porque se você corrigir assim só com a sua presença, o cachorro não é bobo. Ele vai fazer o que é certo quando você estiver lá. Quando você virar as costas, ele vai fazer tudo errado. E para conseguir essa desvinculação, o autor apresenta várias técnicas. Uma destas, que deu muito certo no caso do Cauel, é atirar escondido. Você se esconde do cachorro e atira objetos barulhentos próximo ao cachorro, quando ele estiver fazendo coisa errada. Então ele está lá na sala, você se esconde no corredor, é sensacional isso. Você se esconde no corredor e quando ele levanta a perna, começa a fazer xixi na sala, você joga um objeto bastante barulhento perto dele, ele se assusta, só que ele não vê você. Então ele começa a vincular quando ele vai fazer aquilo, ele começa a entender que quando ele vai fazer aquela prática errada, algo ruim vai acontecer, independente de você estar presente ou não. Funciona. Se você tem cachorro, quer ensinar para ele algo, essa é uma técnica extraordinária que eu garanto que funciona. A igreja de Corinto tinha uma série de comportamentos reprováveis. Nós temos visto isto detalhadamente ao longo de páginas, quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses talvez. Quando nós saímos do capítulo 1, versículo 1, até aqui, capítulo 4, versículo 18. E vimos que um desses problemas na igreja de Corinto, por exemplo, era a questão do divisionismo. E Paulo ataca fortemente isso nos primeiros capítulos da carta, até o final do 4 que nós estamos considerando hoje. Mas parece que aqueles irmãos não aprenderam corretamente. E que a presença física de Paulo, assim como os cachorros que não aprendem corretamente, a presença física de Paulo talvez fizesse diferença. O texto que vamos considerar hoje vai nos ensinar como não cair nestes mesmos erros. É isso que eu quero considerar com os queridos nos versos 18 a 21 do capítulo 4. Vamos ler. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los.
mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nos ensina a compreender, aprender e aplicar em nossas vidas, Senhor. Apesar de nós, por graça e misericórdia, pelo agir soberano do teu Espírito Santo, é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um problema crônico na igreja de Corinto, que nós estamos tratando há muito tempo, é a postura de divisão, de pequenos grupos, de partidos, que se juntavam lá dentro e uns diziam ser melhores do que os outros. Conforme eles se elevavam, eles diminuíam os outros. Essa era a prática equivocada ali naquela igreja. Você pode estar pensando assim, olha, poxa, eu já estou cansado dessa introdução, desse contexto, toda vez o pastor repete isso. Não se preocupe, a partir do próximo capítulo, capítulo 5, vai mudar um pouco o contexto. Mas vamos lá. Mas não existia esse problema na igreja de Corinto. Contra esse comportamento, Paulo exorta, desde o início da carta, que eles permanecessem humildes e unidos em comunhão. Ele diz no capítulo 3 que a importância individual de cada um dentro da igreja está diretamente relacionada à cooperação dele para buscar a glória de Deus, a cooperação dele pela busca da glória de Deus. Ou seja, nós temos valor para a igreja, a importância individual, na medida que junto com os nossos irmãos cooperamos para a glória de Deus. De outro lado, aqueles que não cooperam buscando a glória de Deus, mas que preferem ficar nos seus pequenos grupos, dividindo a igreja, querendo ou não querendo, estão trabalhando para a destruição da igreja do Senhor Jesus. No capítulo 4, Paulo nos diz que a real natureza, tudo isso para mostrar um caráter humilde aos servos ali, à igreja de Corinto. Paulo destaca no capítulo 4 que a real natureza dos servos de Deus, como mordomos do Senhor Jesus, é que eles devem ser humildes e seguem exclusivamente aquilo que o seu líder, seu chefe, seu senhor ordena. Por isso mesmo a expressão mordomos. E Paulo nos ensina nesta mesma porção da Escritura que o dever de todo mordomo, todo servo, é ser fiel àquele que é o seu senhor. Nós vimos isso aqui quando Paulo usou o seu exemplo e disse que ele era apenas um remador de galé, aquele escravo que rema embaixo do barco, e que ele era apenas um mordomo na casa do seu senhor. Então essa é a natureza do servo de Deus. Essa é a natureza do servo de Cristo Jesus. Nos versos 8 a 13 do capítulo 4, vimos vários argumentos duros e irônicos de Paulo para ensinar aos coríntios como era ridículo essa postura orgulhosa que eles tinham da divisão, especialmente quando comparada ao comportamento padrão dos apóstolos. É muito, se você não leu, não estava aqui nesse dia, depois dê uma lida nesses versos 8 a 13, ele vai mostrar como é muito diferente a postura que aquela igreja estava adotando e a postura dos apóstolos do Senhor Jesus. Quando consideramos os versos 14 a 17, imediatamente anteriores à passagem que vamos ver hoje, Paulo apresenta a razão tão singular para esta reprimenda dura e irônica. Ele diz: não estou tentando envergonhá-los, isso lá no verso 14. Não, porque Paulo foi tão duro, chegou a ser muito irônico, enfático, e ele vai dizer aqui a razão. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Agora, vamos ver a última parte do extenso argumento de Paulo sobre os problemas de divisão em Corinto, que iniciou no verso 10 do capítulo 1
e termina no verso 21 do capítulo 4, onde o apóstolo apresenta a sua intenção de visitar novamente a igreja de Corinto, uma vez que parecia que alguns só aprenderiam com a presença física de Paulo. É o que nós vamos ver hoje. O primeiro ponto eu chamei de reinos de arrogantes. Está lá no verso 18 e 19 que eu vou ler novamente. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Paulo aponta aqui a raiz de todo o problema divisionista da igreja de Corinto. O fato de que alguns lá dentro se tornaram arrogantes, orgulhosos, soberbos. Observe que Paulo não está se referindo aqui a uma ameaça externa, mas que esses arrogantes faziam parte da igreja, congregavam na igreja, tinham comunhão com os irmãos na igreja. É isso que Paulo está destacando. Inclusive, Paulo já havia confrontado eles neste mesmo capítulo 4. Volta um pouquinho aí a leitura para versos 6 e 7 do capítulo 4. Diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. E aqui este é o ponto que eu quero destacar no final. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Não, porque eu sou melhor, você é pior. Porque eu sou melhor, porque você é pior. Essa é a lógica da divisão. E Paulo já vem dizendo desde do verso 6 que isso é uma postura arrogante. Ninguém se orgulhe em favor de um em detrimento de outro. A arrogância, o orgulho daqueles irmãos transparecia exatamente quando eles valorizavam demais seus grupos e menosprezavam os outros irmãos. A intenção de Paulo aqui no final do argumento sobre esse assunto é que eles fossem capazes de reconhecer os seus pecados e se arrependerem. E a arrogância desses homens era tanto que eles estavam cegos para a realidade. A realidade de que, muito em breve, eles poderiam ter de lidar com o apóstolo Paulo pessoalmente, como vemos no texto. Como eles pensavam como se eu não fosse mais visitá-los. Lembrem, nós conversamos na última exposição aqui, nos versos 17, 16, 15, que Paulo havia prometido enviar Timóteo para ajudar a igreja de Corinto a lidar com esses problemas. Mas agora, na mesma carta, ele informa que também em breve pretendia estar lá novamente. É possível, então, que alguns líderes dali de Corinto estivessem espalhando o rumor de que Paulo não iria mais a Corinto, pois imaginavam que o envio de Timóteo revelasse a falta de interesse do apóstolo em relação àquela igreja. E sem a presença de Paulo, era muito mais fácil manter o equivocado comportamento que eles tinham. Era muito mais fácil formar grupos, era muito mais fácil ser orgulhoso e arrogante sem a presença de Paulo. Então, quando eles leram que Timóteo seria enviado, eles poderiam ter este equivocado pensamento. Aqui é muito interessante você notar que Paulo deixa claro que ele não era senhor de si mesmo, mas que ele pertencia ao seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz que ele estaria muito em breve ali na igreja de Corinto, se o Senhor permitir. Agora, se o Senhor permitisse, Paulo iria novamente a Corinto, e ele diz: mas quando eu for, saberei, aqui eu estou ajustando aqui, né, o texto, mas saberei que quando eu for, ele diz assim, saberei não apenas o que estão falando os arrogantes, mas que poder eles têm.
Veja que Paulo já conhecia o comportamento que aqueles líderes arrogantes tinham. Mas o que Paulo quer verificar em loco na igreja é o real poder de influência desses grupos. Se eles estavam influenciando muitos, se a igreja estava sendo levado por esse comportamento arrogante de alguns. Paulo queria ver não só o que eles diziam e ensinavam, isso ele já sabia, mas Paulo queria ver qual era o poder que eles tinham sobre os demais. E aqui parece, uma verdade que pode ilustrar muito bem, é como uma criança. Como uma criança, eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, ela está na nossa presença, ela tem um comportamento. Mas se você sai de perto dela, é como um cachorro em alguma medida, tá? Em alguma medida, só que a estratégia do barulho não funciona, tá bom? Porque é mais inteligente que o cachorro. Então, se você sai de perto dela, ela se sente livre para fazer o que bem entende. Era isso que a igreja de Corinto estava experimentando. Paulo já tinha ido há um tempo, está tranquilo, vamos fazer aqui o que a gente bem entende. Agora, o que isso nos ensina, a mim e a você? Primeiro, cuidado. Cuidado para que o nosso cristianismo não seja baseado em controle e aprovação social. Ou seja, no que os outros pensam, ou o controle que há pelo fato de você estar dentro de uma igreja. Não, cuidado para que o ser cristão, o ter um testemunho cristão, não esteja vinculado a quem está vendo o que você está fazendo ou deixando de fazer. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Era exatamente o que os fariseus faziam. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 5. Mateus capítulo 6, verso 5. Se referindo aos fariseus, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, os fariseus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que esse texto está ensinando? Que aquele fariseu lá orando, de braços abertos na esquina da rua ou na sinagoga, aquele que ora com a intenção, pelo controle social que eu estou me referindo, pelo que os outros vão achar, ele já conseguiu o que ele queria. O máximo que ele vai alcançar é a atenção dos homens, jamais a graça de Deus. Note que Deus quer um comportamento, um coração sincero. Não apenas porque eu estou na igreja, eu estou entre os irmãos, eu estou na presença do pastor e etc. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. O orgulho, outra lição, o orgulho pode nos cegar. Prova disto é que uma pessoa orgulhosa perde de vista um dos ensinos mais básicos do cristianismo, do ser cristão, que está lá em Efésios 4, verso 4 a 7. Olha o que ele diz, e compara isso a um comportamento partidário, divisionista. Ele diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos os crentes, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Note que dividir é o contrário, o completo oposto de todo o ensinamento que Paulo dá aqui nesse texto de Efésios. Nós fomos chamados a um só corpo, por um só Espírito, uma só esperança, um só Deus, um só Pai. O Cristo foi repartido entre todos. Eles ignoraram tudo isso. Paulo pregou muito bem o evangelho ali na cidade de Corinto. Ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. O que primeiramente eu lhes ensinei foi o que também aprendi. Isso primeiro de mais importante. O que foi de mais importante que eu ensinei e que eu aprendi foi que o Senhor Jesus Cristo morreu
pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou pelos nossos pecados ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo, ele está dizendo que o que ele ensinou, o que foi mais importante que ele ensinou, foi o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que Cristo morreu pela igreja. Não foi por mim individualmente, por você apenas individualmente, mas foi por nós, para que nós fôssemos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, como Paulo vai falar lá na frente no capítulo 12, nós vamos considerar aqui no futuro. E aqui cabe algumas perguntas para mim e para você. Como você tem se comportado na igreja, aqui na igreja? Revela a compreensão de que o mesmo Cristo que se entregou por você é o que se entregou pelo seu irmão? Quando você olha para o lado, quando você olha primeiramente para a sua vida e enxerga o favor de Deus, a graça de Deus, você ama o Senhor Jesus Cristo, você dá glória a Deus porque Ele lhe salvou, você é capaz de enxergar isso talvez mais facilmente do que enxergar que pelo seu irmão foi a mesma coisa. O mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado pelos meus irmãos. A mesma misericórdia necessária a mim é necessária pelos meus irmãos. Se aquele que você está dividindo, afastando, sendo antipático, é um crente verdadeiro, você está sendo mais rigoroso do que Cristo Jesus, porque Ele derramou sangue por esse camarada. Você é melhor? Quando você está diante dos seus irmãos na igreja, você é educado, simpático, cuidadoso, serve, se alegra quando ele se alegra, se entristece quando ele se entristece? Ou será que algum sangue ou espírito superior foi derramado só por você e pelo seu grupo? Cuidado, meus irmãos, cuidado, é um só corpo, um só espírito, só um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um único Deus, nosso Pai. Essa é a ideia da igreja. Deus nos uniu em igreja por causa disso. Outra pergunta, muito pertinente. Isso aqui é muito pertinente. Eu sei porque eu vejo muito as redes sociais de alguns vários de vocês, né? Seu comportamento é diferente na igreja ou na presença dos seus líderes do que o seu comportamento quando você está com seus amigos, na faculdade, na escola, na rua, fazendo qualquer coisa que seja. Não sejam tolos, não caiam na ignorância que tinha a igreja de Corinto. Notem que não é a presença do líder, ou sequer você está aqui dentro do terreno da igreja, mas é que a ignorância é quanto à realidade da onipresença do Senhor. Deus é onipresente. Isso significa, quando você estuda os atributos de Deus, não que bem aqui na primeira igreja batista do Pará tem um pedaço de Deus aqui, o outro pedaço está na praça, o outro pedaço está no Japão. Não é assim. A onipresença de Deus. A onipresença de Deus significa que em todos os lugares Deus está 100% presente. Em todos os lugares, quer seja na igreja, quer seja no escuro do seu quarto. O que você faz, você está fazendo. Escuta aqui que eu vou dizer. Isso aqui é para mim também, tá bom, gente? Qualquer coisa que você faça na vida, você está fazendo na presença de Deus. Quer você queira, quer você não queira. Eu lembro, um parênteses aqui, eu estou cheio de parênteses hoje, parênteses. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava numa fase de tanto pecado, final da adolescência e início da juventude, que eu quis dar um tempo com Deus. É muita ignorância. Eu quis dar um tempo, eu disse, Senhor, olha, me dá um tempo, não estou conseguindo obedecer, não estou conseguindo fazer o que eu sei que eu devo fazer, vamos dar uma separada, deixa eu ficar bem aqui, quando eu melhorar eu volto para ti. Que tolice, que tolice. Por mais que você não pense assim, eu imagino que ninguém pense assim, não pense assim, está errado, tá, gente? Por mais que você não pense assim, porém, quando você age de uma forma diferente, quando você está isolado, escondido, ou com seu grupinho que aceita aquele tipo de comportamento, você está replicando a mesma ideia, o mesmo pensamento. O Provérbios 9, verso 10 diz: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Meus irmãos, essa palavra às vezes a gente interpreta mal. Temor, não tenho medo do Senhor, Ele me salvou, entregou Jesus, não tenho temor. Não, é uma má interpretação desta palavra. Temor do Senhor é considerar todas as suas ações e atitudes diante do Senhor e querer fazer com que todas as suas ações e atitudes agradem a Deus. Isto é o temor do Senhor e é necessário no cristianismo. Você é um servo, outra lição, você é um servo de Jesus? Então considere Deus em todos os seus planos. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. É regra absoluta aqui, salvo raríssimas exceções. Nós não consideramos o Senhor nos nossos planos. Nós escolhemos as nossas profissões, onde iremos morar, o que iremos fazer da nossa vida, planejamos o nosso futuro, cursos, empregos e etc. E por último, em último lugar, nós pensamos no Senhor. É muito comum você ver isso aqui quando pessoas que estão integradas na igreja, que estão servindo com a gente, que têm uma vida dedicada aqui ao Senhor, e aí aparece uma oportunidade de emprego aí fora. Aí, logicamente, uma oportunidade que vai ganhar mais. A pessoa, ela larga tudo. Aí, algumas, né? Não todas, mas é via de regra. Larga tudo para ir. E às vezes o local, a cidade que eles vão, não tem nenhuma igreja saudável, etc. Só que o que isso exemplifica? Quando as pessoas não levam em consideração o senhorio de Cristo. Quando não é importante para mim a minha vida espiritual, ou pelo menos a minha vida espiritual é menos importante do que a minha saúde bancária. Nota que isso é muito comum. Cuidado. Eu estou falando do exemplo máximo, né? Uma mudança e etc. Mas é muito comum em diversas áreas. Eu devo fazer isso? Isso aqui é uma prática aconselhável, esperada de um servo de Cristo Jesus? Ou não é? É só para você ponderar. Não tire Deus da balança, não tire o Senhor Jesus Cristo da balança dos prós e dos contras que você avalia em tudo na vida. Tudo que acontece na vida nós avaliamos. Será que isso é vantajoso? Será que isso é bom? Será que é ruim? Não, tem essa vantagem, tem aquela desvantagem. No entanto, o que eu estou querendo dizer, e que Paulo fazia, ele diz aqui, se o Senhor assim o permitir, e esse o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, ele coloca na balança. Tenha a sua vida assim, coloque na balança sempre o que o Senhor espera de você. Segundo ponto, o choque de dois reinos. Pois o reino de Deus não consiste, está lá no verso 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Neste verso, Paulo coloca em rota de colisão o poder de influência dos arrogantes na igreja de Corinto com o poder do reino de Deus. Lembrem que o apóstolo já havia ironicamente chamado aqueles divisionistas de reis. Olha lá o verso 8, volta um pouquinho, 4:8. Vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis? E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Claro que aqui Paulo está sendo irônico, tá? É a parte daqueles argumentos irônicos que eu mencionei. Porém, agora, na parte final do capítulo 4, Paulo destaca que seus destinatários, destaca a seus destinatários a existência de outro reino, o reino de Deus, em que Cristo governa com poder e não apenas com palavras. Parafraseando, simplificando, Paulo está dizendo mais ou menos assim: vamos ver se os reinados dos seus partidos ou grupos têm de fato poder, pois o reino de Deus tem. Essa é a ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa é a verdade, essa é a primeira vez que Paulo menciona nesta carta reino ou reino de Deus. Embora o termo apareça principalmente nos evangelhos,
também ocorre com frequência nas outras epístolas paulinas. E em muitas passagens, Paulo realça vários aspectos desse reino. Vamos ver algumas. Romanos 14, 17. Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, para quem está procurando. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 2,12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. O reino de Deus, ele é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, mas também é um local de se viver de maneira digna, agradável a Deus. Em 1 Coríntios, volte para 1 Coríntios 6,10, Paulo diz: aqueles que não entram no reino, não estão debaixo do poder do reino, não entrarão no reino. Diz lá, 1 Coríntios 6,10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o nosso texto: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Observe que em todas essas referências o reino de Deus é influenciado pelos atributos do seu monarca, do seu soberano, como vimos nas referências citadas, porque esse reino tem justiça, como Deus é justo, como Cristo é justo, e tem paz, como Deus é paz, santidade, pureza, como Deus é luz, Deus é santo, e tem ira contra o pecado, a ira santa de Deus. O reino que tem poder, que Paulo está se referindo, ele reflete as características do soberano, de Deus. E note que no conceito de Paulo de reino aqui, existe o presente na igreja. Ele está dizendo para a igreja de Corinto que de alguma forma essas características do reino já deveriam estar presentes na igreja, mas tem também o ainda não. Em todos os seus aspectos não está completo ainda o reino de Deus entre nós. Existe um caráter escatológico e futuro, que é só quando Jesus Cristo voltar novamente e implementar seu reino definitivamente, seu reino na terra definitivamente. Assim, na contramão do reino de Deus, alguns irmãos arrogantes de Corinto formavam seus pequenos reinos sem poder algum. Muitos desses reinos provavelmente baseados apenas na oratória dos respectivos líderes. É por isso que Paulo diz assim: o reino de Deus não consiste de palavras. Lembrem que eu já disse aqui algumas vezes que na cultura greco-romana, no qual Corinto estava inserida, era muito comum idolatrar homens que tinham boas oratórias, que falavam muito bem. Então é possível que esses líderes que formavam esses grupos, que tinham essa postura arrogante, ou mesmo os grupos, eles estivessem baseando nisso. Nós sabemos de Apolo, que era um grande orador, e tinha um grupo que lá se dizia: eu sou de Apolo, porque olha a oratória de Apolo. Eu não sou de Paulo, Paulo é menor, olha como ele fala. Ele não é muito bom em palavras falando. É incrível, porque ele escreve muito bem, mas a Bíblia diz que ele não era talvez muito um eloquente pregador. Mas o ponto é que naquela cultura ali, isso era muito importante e valorizado. E Paulo está dizendo: olha, o reino de Deus não é sobre oratória, mas é sobre o poder de Deus influenciando a vida de vocês. E aqui começa algumas aplicações. O nosso proceder diário reflete a nossa cidadania nesse reino divino. Você, eu e você, nós somos conhecidos pela nossa justiça, somos conhecidos pela nossa pureza, somos conhecidos por sermos verdadeiros, somos conhecidos pela nossa mansidão e sobriedade. Você lá no seu trabalho, você é conhecido por essas características, na sua família, entre os seus amigos fora da igreja.
Você é visível na sua vida o caráter do poder de Deus que lhe transformou e fez com que você tivesse esses comportamentos que refletem ao nosso Rei? Ou você se satisfaz com a oratória desse mundo caído, que no nosso contexto está baseado em prazer, dinheiro, poder, fama e etc. Será que quando as pessoas que convivem com você, olham para você, olham para a forma como você fala, para a forma como você se veste, para a forma como você se comporta, e ela consegue enxergar alguma coisa do seu Senhor soberano, Senhor Jesus Cristo? Pois esta é a responsabilidade minha e sua, meus irmãos. Dar testemunho de Jesus Cristo. Ser humilde, ser educado, tratar bem as pessoas, estar apto, disposto a servir quando preciso, não apenas querer ser servido. E não ser aqueles que passam a vida buscando dinheiro e prazer, guiados por aquilo que traz dopamina, alegra o corpo, a mente. Não, aqueles que são cidadãos do reino de Cristo buscam agradar a Deus. Este é o nosso dever, meu e seu. Quem é seu soberano? Suas decisões são guiadas por quem? Se você ajuda na divisão ou atrapalha a integração, certamente você está servindo a outro soberano e não ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. Se você ajuda na divisão ou atrapalha a integração, e eu me refiro da igreja entre os irmãos, você certamente está servindo a outro soberano e não o Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto. A forma de agir do agente do reino. Lá no verso 21, 1 Coríntios 4, 21. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Agora, Paulo encerra seu discurso fazendo duas perguntas diretas. A primeira é: o que é que vocês querem? O que eles queriam que Paulo fizesse? E na segunda pergunta, Paulo apresenta as alternativas quanto à forma que ele iria agir quando estivesse em Corinto, pelo menos nos seus planos em breve. Ele diz, começa assim: devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Em outras palavras, Paulo está dizendo: devo ir até aí puni-los ou amá-los? Observe que esta pergunta é direcionada a toda a igreja e não apenas aos arrogantes e aos líderes. Esse detalhe aqui é muito importante. Isso para destacar que o humor de Paulo seria diretamente relacionado pela forma como cada um estivesse se deixando influenciar. Aqueles que estavam sendo influenciados pelos reinos dos arrogantes, Paulo ia com vara. E aqueles que se deixaram influenciar pelo reino de Deus, de paz, justiça, comunhão, união e etc., Paulo iria com amor e espírito de mansidão. Se a igreja de Corinto estivesse cedendo debaixo da influência dos arrogantes, Paulo iria a Corinto com vara, ou seja, para a disciplina. E nesse caso, cada um, não era o líder do grupo, não. Cada um seria responsável pelas suas ações. Ninguém poderia querer jogar a responsabilidade em fulano, ciclano ou beltrano. É claro que Paulo, neste verso, ele está usando uma linguagem figurada. Ele não ia sentar de fato a ripa nos irmãos, mas os repreenderia com a autoridade de agente do reino de Cristo e pelo poder da palavra. A outra opção é que Paulo retornasse a Corinto, a primeira com vara e a segunda com amor e espírito de mansidão. Certamente, essa segunda opção era a que mais agradaria ao apóstolo, que ele encontrasse em Corinto uma igreja formada de pecadores por pecadores sinceramente arrependidos. O apóstolo João ensina que Jesus está sempre disposto a perdoar os pecados de um pecador sinceramente arrependido. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Da mesma forma, Paulo, que era um imitador de Cristo, muito mais se alegraria de encontrar pecadores arrependidos do que impenitência na igreja de Corinto. Durante seu ministério terreno, Jesus ensinou aos seus seguidores a promover um espírito de mansidão e foi manso. Mateus 5:5, Mateus 11:29. Assim como Jesus também desceu o chicote naqueles impenitentes que faziam comércio no templo. João 2:14-15. Semelhantemente, Paulo está perguntando aos coríntios se eles querem que ele vá com amor, como Jesus, manso e humilde, ou com castigo, descendo o chicote, figuradamente, daqueles que se recusassem ao arrependimento. A escolha era deles e a escolha também é nossa. Você, cada um de nós, nós somos o único responsável pelas nossas atitudes diante de Deus. Cara, isso é tão lógico, mas às vezes a gente esquece facilmente. Eu e você somos o único responsável pelas nossas ações diante de Deus. Não adianta querer dar uma de Adão. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Outras pessoas podem até nos tentar, podem até querer influenciar, mas a decisão, em última análise, representa aquilo que está no nosso coração e é nossa. Não tente culpar ninguém pelos seus pecados, por mais que as pessoas estejam atrapalhando a sua vida nesse sentido. A responsabilidade pelas suas decisões, pelo que você faz e deixa de fazer diante de Deus, é sua, é minha. E quando a gente fala de grupinho, a minha experiência mostra que geralmente esses grupos, e já existiram vários aqui na igreja, tá? Geralmente esses grupos surgem pela influência de um ou dois que influenciam os outros, que vão tipo barco sem vela à deriva, segue o fluxo. Geralmente é assim, tem um ou dois que influenciam uma galera. E essa galera vai lá, conforme o vento sopra para um lado, o camarada vai. O vento sopra para o outro, o camarada vai. Nem para raciocinar. Geralmente funciona assim. Só que mesmo essas pessoas que estão indo no rumo do vento, não são irresponsáveis por suas decisões. Pelo contrário, são responsáveis. Então, quando você quiser deixar-se influenciar por alguém, saiba que você está assumindo a responsabilidade por isso. Se o apóstolo Paulo, aqui é uma pegadinha, hein? Se o apóstolo Paulo viesse nos visitar a primeira igreja batista do Pará, como você acha que ele viria? Com vara ou com amor e mansidão? E você gostaria de ser visitado pelo apóstolo Paulo? Aí tem aqueles que, não, eu não quero. Aí aqui vai chegar a pegadinha. Não, pastor, deixa o apóstolo Paulo, já morreu o apóstolo Paulo, está no céu, glória a Deus. Não. Se você pensou assim mesmo, que rapidamente você está cometendo o mesmo erro que a igreja de Corinto, porque a nossa responsabilidade não é diante do apóstolo Paulo, é diante de Deus, que nunca morre e está 100% presente todo o tempo. Aí tem uma pergunta consequente aqui para mim e para você. Você está confortável com algum pecado e sem arrependimento deste pecado? Cuidado. Isso pode ser um sinal da sua condição de morto espiritualmente. Vou repetir que isso aqui é um distintivo claro do cristão para o não cristão, tá bom? Se nós estivermos confortável com algum pecado e sem arrependimento não é remorso, não é culpa, tá bom? Arrependimento é luta para mudar de direção. Se você estiver confortável com o pecado, cuidado. Pode ser sinal da sua condição de não crente ou morto espiritualmente. No entanto, do outro lado, se você estiver lutando contra o pecado, isso é sinal, por mais que você caia, por mais que seja difícil, por mais que você já está tentando há um tempo e etc. Mas se você de fato, para agradar a Deus, tem lutado com isso, enfrentado, isto é um indício muito grande
da sua vida espiritual, aquilo que a palavra chama de vida eterna. Vida eterna não é só vida que dura para sempre, isso também, mas também é uma forma diferente de viver. E uma característica daqueles que têm a vida eterna em Cristo Jesus é que eles podem até pecar, às vezes pecam até mais do que aqueles que não têm, mas eles estão sempre levantando e lutando e enfrentando, nunca conformados com o pecado. Isso é motivo de encorajamento. Se como eu você luta contra o pecado, isso é motivo de encorajamento. Nós temos a vida eterna que nos capacita em Cristo a lutar contra o pecado. Concluindo, assim como Cauel revelava a sua ignorância canina ao ser surpreendido pelos barulhos que eu fazia à distância e ignorava a minha presença, nós podemos revelar nossa ignorância cristã se não considerarmos que estamos constantemente vivendo na presença do Rei, vivendo na presença de Deus. Veja como é o nosso Deus, segundo revelado para Jeremias, em uma série de perguntas retóricas, que está lá em Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Olha como é Deus. Aquele é em forma de perguntas, mas você vai entender. Eu vou ajudar. Diz lá, Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. A resposta é não. E não também um Deus de longe, como se estivesse longe e não estivesse perto? A resposta também é não. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? A resposta é não. Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche, olha lá, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor, e essa resposta é sim. Que nós possamos compreender esta realidade de que estamos constantemente vivendo diante de Deus e sejamos crentes, diferente dos irmãos da igreja de Corinto, cheios do Espírito Santo de Deus, humildes e não arrogantes. Em nome de Jesus, amém.